Olá, tá começando mais um Pau de Manhã e hoje o assunto é muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar do papo aqui de hoje. Seja bem-vindo, Obrigado, Juliana. Juliano. Obrigado pelo convite. É, eu vi você no TikTok, né? E você contando um pouquinho sobre a história de uma menininha que tava com a massinha, né? Sim, Que quer sim. dizer, quer dizer, não estava com a massinha, tinha nojo da massinha, né? Sim. Primeiramente, se apresenta, né? Fala um pouquinho o que você faz. Tá, eu olho pra onde? Pra cá, pra lá? Pode olhar Pra pra lá? cá, pra Tá, cá, pra mim. tá. Meu nome é Juliano Fabrini Menchini, eu sou hipnoterapeuta e psicanalista e decodificador da mente e do corpo também. Então, eu faço tratamentos com hipnose para bloqueios emocionais, para doenças físicas também, que têm gatilhos psicossomáticos. Então, a gente consegue encontrar a origem, né, dos problemas e fazer o tratamento com hipnose para a pessoa se libertar dessas prisões aí mentais. Que Basicamente legal, é isso. que legal. E você atende de todas as idades, né? Desde criança, idoso, velhinho, Atendo, adulto. atendo. Desde que a pessoa consiga entender o que eu estou falando, seguir minhas instruções, dá para atender. Tá? Então, às vezes a pessoa tem alguma deficiência que não consegue me entender, ou, por exemplo, alguma pessoa que não entenda a língua que eu estou falando, aí realmente não tem como, né? Ah, Porque o que eu digo, é o som da sua voz? o hipnoterapeuta ele é basicamente um GPS e um faxineiro, Ah, tá? é? Então eu tenho que guiar a pessoa pelo subconsciente, induzir ela a um estado de relaxamento profundo, que ela tem consciência total do que está acontecendo, tá? Antes que alguém pergunte se perde, A se perde consciência. a consciência e tal, para conseguir achar a origem dos traumas e dos bloqueios emocionais e o mais importante, ressignificar, né? Não adianta nada a gente encontrar a origem do problema e não fazer Sim, nada com ele. sim. É abrir uma caixa de Pandora, né? Exatamente. Como foi a história da massinha? Eu queria que você contasse um pouquinho. Bom, a história da massinha foi o seguinte. Eu tava num... Era um batizado, tá? Eu falei no vídeo lá, não sabia se era chá de bebê ou aniversário, era um batizado, tá? Corrigindo para quem assistiu. E teve uma festa depois do batizado. Eu fui nesse batizado de Uber, aí tava conversando com as pessoas lá e peguei uma carona pra festa e vim conversando com o pai de uma das menininhas que estava na festa. E aí ele perguntou o que eu fazia e tal, e eu expliquei. Ele falou, pô, talvez você consiga ajudar a minha filha, porque minha filha tem nojo de massinha. Falei, tá, tudo bem, não perguntei detalhes maiores, mas falei, em algum momento na festa, pode ser que eu peça pra você falar pra ela falar comigo, e aí eu vejo o que eu posso fazer, tá bom? Ele falou, não, tudo bem. Chegamos na festa, tava todo mundo lá, e aí, em algum momento, assim, uma outra criança deixou uma massinha com uma amiga minha que tava do meu lado. Eu falei, me dá essa massinha aqui. Falei, lá vai você querer hipnotizar a menina, né? Eu falei, fica quieta. Dá a massinha aqui. Fiquei mexendo e tal. Dali a pouco eu vi uma menina de longe, assim, me olhando com a cara de impressionado, assim, né? Eu olhei e falei, deve ser aquela ali que não consegue brincar, né? Fiquei mexendo, mexendo, mexendo. E aí o pai passou. O pai passou, eu falei, pede pra sua filha falar comigo. Que eu vou ver o que eu consigo fazer pra ajudar ela. O pai foi lá, chamou a menina. Falou, olha filha, esse aqui é o amigo do papai e ele pode te ajudar. E aí, nesse momento, ele passou a autoridade dele pra mim, né? Aí ela foi me ouvir, porque se você chegar pra conversar com uma criança, né, Sim. sem o pai autorizar, ela não vai permitir que você guie ela pelo subconsciente. Beleza, a menina tava lá, me falaram que você tem um problema com massinha, né? Ela falou, eu fico enjoada. E eu brincando com a massinha aqui, ela só me sacando ali, ó, olhando pra baixo, né? Eu falei, eu tinha o mesmo problema que você. Tudo bem, foi uma mentira, mas foi pra ajudar ela. Eu falei, eu tive o mesmo problema que você e eu posso te ajudar. Você quer que eu te ajude? Ela falou, eu quero. Ou seja, eu pedi a autorização dela.
Sem autorização da pessoa que vai passar pelo processo, você não consegue fazer nada. Porque, como eu disse, o processo é consciente. Enfim, eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, com criança tem que ser uma coisa muito rápida, você não fala de hipnose, porque a criança ela perde a atenção rápido e ela fica entediada rápido. Falei, fecha o olho e imagina o que eu vou falar para você. Ela falou, tá bom, ela fechou o olhinho. Eu falei, olha, eu vou contar de 3 até 1, vou tocar sua testa, na hora que eu tocar sua testa você vai lembrar da primeira vez que você sentiu esse nojo de massinha. Ela abriu o olho e falou, tá bom. Falei, vai, fecha o olho. 3, 2, 1. Aí o olho dela já tava vibrando, que é um dos sinais de transe. Começa a bater o olho. É como se o subconsciente tivesse no estado REM, Rapid Eye Movement. Tá. Então, a criança tem um subconsciente completamente aberto, escancarado. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com tudo que fala para a criança. A criança é muito literal. Então, por isso que tem uma linguagem certa, um tom de voz certo, tem uma maneira certa de falar com o subconsciente, principalmente quando está fazendo uma regressão de idade. E nessa regressão de idade é uma criança. Tá? Aí eu falei isso para ela, ela falou, tô na barriga da minha mãe. Aí eu, ai, que linda. Às vezes eu vou fazer isso com um adulto, demora horas e o adulto fica, eu não sei o que está acontecendo. Ela percebeu na hora, falei, maravilhoso. Falei, vamos fazer o seguinte então. Eu vou tocar sua testa de novo e você de hoje, acho que ela tinha 7 anos na época, você de hoje vai estar lá junto com a sua mãe, grávida, tá bom? Ela falou, tá bom. Aí eu toquei a testa dela, eu falei, você tá vendo a sua mãe? Ela falou, tô vendo a minha mãe. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, ela foi limpar umas prateleiras e ela encostou naquela massinha da janela. Aquela massa de calafetá que tem um cheiro horrível. E aí ela ficou enjoada. Aí eu falei, tá bom, faz o seguinte, dá um abraço na sua mãe, fala que você ama ela e que tá tudo bem, que esse enjoo já passou. Ela foi imaginar isso. Nisso que ela foi imaginar, eu vi que ela tava com um vestidinho branco, com umas rosas estampadas, né? Aí eu peguei e comecei a fazer uma rosa com a massinha e tal. Aí eu falei, como que a sua mãe tá se sentindo? Tá bem, passou o enjoo? Passou o enjoo. Como que você, na barriga da sua mãe, tá se sentindo? Tá bem? Tá bem também. Eu falei, então tá bom. Isso é o ressignificar. A gente achar a origem e mudar a emoção que está relacionada. Porque existem estudos que mostram que você imaginar uma coisa e você vivenciar essa coisa ativa as mesmas áreas do cérebro. Então, a gente, entre aspas, buga o cérebro para achar que ele está dormindo, por isso que ele mexe os olhos, ele acha que ele está num sono REM. A gente consegue voltar na origem do problema e revivenciar aquilo para desgravar uma emoção ruim e gravar uma emoção boa. Então, foi isso que aconteceu. Eu falei para ela, então tá bom, pode abrir o olho. Ela abriu o olho. Aí eu falei, você gosta de rosas? Ela, tipo, como ele adivinhou, né? Tava estampado na roupa dela. Ela falou, gosto. Eu falei, então, toma uma rosa pra você. Ela foi pegar, eu segurei a mão dela e falei, e você nunca mais vai sentir nojo de massinha, tá bom? Ela falou, tá bom. Pegou a massinha e saiu. Eu falei, legal, né? Vamos ficar de olho pra ver se ela não enjoa. Se ela enjoar, eu sei lá, vou socorrer de algum jeito, né? Só que eu não sabia que o problema dela era tão grave com massinha. Porque o pai dela chegou com o olho desse tamanho e falou, o que você fez com a minha filha? Eu falei, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Ele falou, ela tá brincando com a massinha. Eu falei, então, fica de olho pra ver se ela não enjoa. Ele falou, meu irmão, você não tá entendendo. Ela nem encostava. Ela não podia chegar perto da massinha. Ela tá brincando com a massinha e falando, olha pai, que cheiro gostoso. Falou, eu larguei ela 5 minutos aqui, agora resolveu o problema? Eu falei, sim, aconteceu isso, tal. Ela viu tal coisa. E agora, né? Que bom, né? Ele falou, não, ótimo, maravilhoso. Contei pro pai. O pai pegou e ligou pra mãe. Sem eu saber, eu continuei na festa lá, normal. Ligou pra mãe, contou o que aconteceu. E a mãe falou, sim, aconteceu exatamente isso, só que eu não contei isso pra ninguém. Eu tava sozinho em casa. Eu subi na escada, limpei aquela prateleira onde tinham os seus carrinhos lá. Falou um palavrão, né? Porque
E, e aí eu senti um enjoo, minha barriga ficou dura. Eu desci, deitei um pouco, melhorei e segui a vida. Ela falou, mas eu não contei pra ninguém. E ela não associou esse nojo da filha com a massinha que ela limpou a Não, prateleira. não tinha como saber. É. Ok. Aí, dali a pouco, começou a juntar multidão perto de mim, um monte de gente perguntando um monte de coisa. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, ó, minha esposa confirmou o que aconteceu, tal. Ela tava com 3 meses de gestação e aconteceu exatamente isso, tal. Como que ela sabe? Eu falei, cara, eu não sei. Eu sei fazer. Tem coisas que, ok, eu tenho algumas teorias, mas, né, ninguém prova, ninguém explica. Eu sei que dá certo. Sim. Então, bom, a partir daí acabou a festa pra mim, né? Não tive mais sossego ali, mas tudo bem. A menina ficou feliz, brincou com a massinha. Encontrei ela um ano depois, tava tudo ótimo. Que legal. E, assim, foi isso. Eu fiquei com dó dela ali e falei, deixa eu... E como que surgiu essa vontade de trabalhar Essa vontade de trabalhar com hipnoterapia foi quando eu passei pelo processo a primeira vez. Você foi procurar esse processo para você? Sim, sim. Eu fui morar fora do Brasil, tá? Eu fui morar na Inglaterra. Na época, eu tinha as coisas de família aqui, negócios e tal. Eu deixei tudo certinho e fui... E tava com dificuldades financeiras aqui também, tá? Mas deixei minha mãe com tudo arrumado e fui para Inglaterra. Comecei a trabalhar na Inglaterra, comecei a ganhar dinheiro. E eu tava realmente ganhando bastante dinheiro lá. E aí, de repente, eu comecei a ter depressão. Eu falei, não faz o menor sentido. Por que agora, né? Por que agora que, teoricamente, eu resolvi meus problemas, Também. eu tô tendo depressão? E aí eu percebi que o problema não tá no lugar. O problema tá dentro da pessoa. Lá na Inglaterra, uma dinâmica é diferente. Você consegue ganhar dinheiro muito, muito mais fácil, tá, do que no Brasil. E aí eu, lá com empresa montada, com dinheiro e tal, depois de um ano e pouco que eu saí do Brasil, comecei a ter pensamentos suicidas e coisas assim. Eu falei, olha, tá errado, né? Pensei. Falei, vou procurar um tratamento, vou procurar resolver isso. Só que eu não queria ficar anos em psicólogo, remoendo o problema e tal. Nada contra a psicologia, tá? Sim. Já deixando claro. A psicologia resolve muita coisa, só que num nível muito mais superficial que a hipnose. Então, eu não tinha tempo para aquilo e não tinha saúde para aquilo. E não queria tomar remédio também. Tá? Muito, assim, a pior coisa que eu podia imaginar era tomar um remédio psiquiátrico. Tá? Porque eu sei que aquilo lá só alivia um sintoma. Ele não resolve a causa do problema. E aí eu acabei encontrando a hipnoterapia. Eu falei, eu vou embarcar nessa aventura. Vamos ver o que dá. Fui, fez, resolveu. E assim, em uma sessão só. E eu achei o processo maluco. Incrível. Falei, nossa, é incrível isso. Eu quero isso pra minha vida, por quê? Eu resolvi um problema. Só que eu tinha diversos problemas que meu pai tinha causado em mim. Meu pai era sociopata, completamente maluco. Aí eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado, deixei tudo pra trás. Sério, chamei um amigo meu em casa, dei a chave da casa pra ele, falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô indo embora. Ele falou, você tá maluco? Eu falei, mais ou menos, mas fica com tudo aí de presente, deixei carro, moto, caminhão, tudo, empresa, Sério? casa montada. Falei, tchau, tô indo embora. Vim pro Brasil. Tão certo de que era isso que você tinha que fazer. Exatamente. Aí, Você acha que já era um chamado aí? eu não sei sinceramente. Eu tenho certeza, sim. Aí eu comecei a escutar meu coração e fazer o que eu achava certo. Aí eu vim pro Brasil, fiz uma formação, achei muito legal. Comecei a trocar terapia com os meus amigos e resolver muitos problemas que eu tinha. E meus problemas não acabavam e os dos amigos acabavam, então fui trocando os amigos ali para fazer mais terapias e fui fazendo mais cursos. E assim, eu entrei nisso pelo propósito, não foi nem pelo dinheiro. Tá? E aí eu comecei a ter uma sensibilidade grande em identificar
os problemas das pessoas, porque eu tinha tido aqueles gatilhos. Aí eu comecei a atender uma pessoa aqui, atender outra ali, e desde final de 2017 até agora, eu nunca fiz um marketing, uma propaganda em relação a isso. Por quê? Eu atendia, dava resultado, a pessoa indicava mais 2 pessoas, ou indicava outra pessoa, ou alguém via a mudança daquela pessoa e vinha. Legal. Então, eu entrei nesse negócio assim. E todos os cursos e as formações que eu fiz foram o meu processo de cura. Então, assim, obviamente que eu não uso 100% do que eu aprendi, eu fui selecionando o que funcionava melhor, tanto para mim quanto para as pessoas na prática. E aí, tá indo Tá até hoje. Eu funcionando. acabei postando, por um acaso, alguns vídeos lá na internet, contando umas histórias, e hoje tô aqui. É. Tá? Mas basicamente foi assim que... E você já fez algum hipnose com seu pai? Meu pai nunca aceitou isso, né? Meu pai, ele era uma pessoa muito... Ele é falecido? Sim, sim. Era uma pessoa com diversos problemas emocionais. Eu identifiquei tudo que aconteceu em relação a ele, para ele agir daquela forma comigo e com a minha mãe na infância, e com a minha irmã. Uhum. E assim, tem pessoas que aceitam mudar, tem pessoas que não aceitam. Geralmente um sociopata, ele não sente muitas emoções, e o culpado sempre é o outro. Sim. Então eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu cuidei de mim e aceitei que ele tinha os defeitos dele e tá tudo bem. Sim. Então uma coisa que eu falo que é muito importante, é muito legal as pessoas entenderem, principalmente quando tem problema com pai e mãe, que assim, é uma grande parte, tá, Uhum. das pessoas, é que assim, primeiro, você não é obrigado a amar ninguém. Tá? E aquela coisa de honrar pai e mãe não quer dizer aceitar o que eles fizeram ou aceitar o que eles fazem. Tá? Então, na hora da terapia, a gente tira a raiva antes de ressignificar alguma coisa que os pais fizeram, tá? Porque a raiva é instintiva, ela bloqueia qualquer tipo de perdão, qualquer tipo de mudança. Então, é a única emoção que tem que ressignificar 2 vezes, tá? Primeiro tira a raiva para depois você imaginar a pessoa um pai amoroso, carinhoso, que te ensina ao invés de brigar, que te orienta, que se mostra imperfeito, tá? Porque as crianças tendem a suprir a expectativa dos pais e às vezes ela não consegue e tá tudo bem, tá? Pais que erram, enfim. E aí eu mostro que você deve aceitar que tem o pai que tem a mãe. Por exemplo, meu pai é um pai ruim. Ok, mas eu aceito que ele existe. Porque muitas vezes quando você tem raiva, você nega seu pai ou nega sua mãe e você corta aquela energia de você. Uhum. Entendeu? Você corta aquela energia masculina ou aquela energia feminina. Então você bloqueia o seu poder de criação, por exemplo, o seu bloqueio financeiro também, a energia financeira. Então, aceitar que eles existem e são imperfeitos. Eu acho que isso É o primeiro passo. é um passo assim, é um primeiro passo e é extraordinário para as coisas darem certo. Porque se você negar, você está negando uma parte de você. Então, fiz todo esse processo, ressignifiquei muitas coisas relacionadas ao meu pai. Não tenho nenhuma mágoa dele. Muito pelo contrário, sei que ele agia daquela forma e que não tinha como mudar. Uhum. E ele foi até o final da vida dele dessa maneira. E assim, um outro detalhe. Você aceitar que seus pais não são bons ou o que aconteceu não quer dizer que você tenha que aceitar conviver com eles ou aceitar o que eles fizeram. Sim. Tá? Tem muita procura a maioria da procura por hipnose é justamente traumas da infância? Sim, normalmente. Normalmente são traumas da infância, porque, por exemplo, existe parte de vida passada, né, que a gente consegue acessar e alguns problemas vêm de vida passada. Uhum. Não tem nada a ver com religião ou misticismo, tá? Quem não acredita pode encarar isso como uma criação do subconsciente, funciona da mesma maneira. Existem os problemas que vieram da gestação, que a mãe sentiu alguma coisa e a criança também sentiu, porque a mãe teve aquela descarga hormonal
do que aconteceu e a criança também teve. Então, registrou aquilo. E normalmente você pode ver que as crianças nascem com as características do que a mãe passou na gestação. Beleza. Aí vem a primeira infância, que é do 0 aos 5 anos, mais ou menos. Uhum. 0 aos 5 anos, a criança é um subconsciente completamente aberto. Ela é muito literal. Ela acredita em qualquer coisa que você fale. Então, você tem que tomar cuidado com a linguagem, a figura de linguagem, ou a brincadeirinha de mau gosto que faz. Enfim, a piadinha. Tem muita gente que é adulto com problema por causa de piadas e bloqueios e bullying da infância. Tá? Do 0 aos 5 anos é o estado que... Geralmente, eu gosto de achar coisas do 0 aos 5 anos. Porque é onde pega mais forte. Dos 5 anos para frente, a criança já tem um fator crítico. Ela já consegue julgar mais as coisas. Então, assim, claro que não é um número exato. Tá? Uhum. Então, uma criança, se você falar para ela, vai lá, enfia o dedo na tomada. Ela vai lá, ela vai enfiar o dedo na tomada. Ela não sabe o que é aquilo. Uhum. Se ela tomar um choque e aquilo lá gravar uma dor, próxima vez que você falar, vai lá, enfia o dedo na tomada, ela vai falar, não vou não. Ou às vezes ela é meio boba, vai lá e enfia, né? Mas, enfim, ela criou aquele julgamento. Ela entendeu que aquilo lá não era bom. Então, mais ou menos ali, dos 5 para frente, tem menos traumas. Mas podem ter traumas que foram causados por impactos emocionais grandes. Ou que tiveram a origem também na primeira infância, do 0 aos 5, que não disparou aquele bloqueio naquele momento, mas conforme a criança foi vivendo e sentindo aqueles micromedinhos e microbloqueios, acaba estourando em alguma fase adulta. Tá? Porque tem gente que fala, mas isso aí aconteceu na infância, só comecei a ter problema depois de não sei quantos anos. Sim, porque a mente subconsciente é como se fosse um copo. Vai tendo pequenos traumas, ela enche. Ou tem um trauma grande, ela enche de uma vez. E a pessoa fala assim, mas eu comecei a ter ansiedade depois que aconteceu tal coisa. Essa tal coisa não é a causa. Ela foi a gota d'água para estourar. Então, assim, mais ou menos assim o processo, tá? Entendi. E as mulheres, quando vai te procurar, geralmente o que ela procura? Qual é a cura dela? Os problemas são os mais diversos possíveis. Mas tem muita gente que tem medo de errar. E isso acaba prejudicando em alguma coisa da vida. Em termos de relacionamento, em termos de profissional. Por exemplo, mulheres que entram em relacionamentos abusivos, às vezes por causa de problema de rejeição na infância. Ou porque realmente teve uma rejeição, ou porque os pais tiveram medo de ter a criança, ou porque ela acordou sozinha no berço enfim, uma criança como se fosse um animalzinho na selva. Né? A gente demorou 200 bilhões de anos para se desenvolver. A gente tem a sociedade há uns 5 milênios, mais ou menos. Então, o subconsciente ainda não entendeu isso que a gente está vivendo. Então, para uma criança acordar e se ver sozinha, é a mesma coisa que um filhote na selva, em um estado de risco, de poder vir algum outro animal e matar ele ali. Então, assim, a criança, ela entende. Ela entende o que está acontecendo, ela entende as emoções que você está sentindo, as emoções que você sentiu, as suas microexpressões. Tá? Então, não dá para mentir para a criança. Tá? Porque a nossa primeira linguagem não era verbalizada. Então, eram as expressões. Sim. Né? Então, por exemplo, você pega uma criança, você coloca numa sala, tá? Uma criança, um bebê. E numa sala cheia de adultos, se a gente começar a bater palma, a criança vai bater palma também, sem você falar. Sim. Então, é um negócio que chama neurônio espelho. A criança vai aprender com o que você faz, como você age, e ela vai te entender. Então, mães, quando forem deixar a criança dormindo, fala, você vai dormir aqui, a mamãe está aqui do lado, tá? A hora que você acordar, me chama que eu venho.
Tem sempre trocar essa ideia com a criança. Tô saindo, Sim. você tá aqui, tá tudo bem. Porque tem mães que acham que a criança não entende. Ou pior, que acham que quando a criança está dormindo, ela não está ouvindo. Tem até reprogramação, né? Quando a mãe fica ali falando, olha, você é uma criança linda, você é inteligente. Isso funciona? Isso é maravilhoso. Chama Sleep Talk. É. O Sleep Talk eu recomendo para, por exemplo, eu atendo gente do mundo inteiro. E tem mães que me procuram por causa dos filhos. E tem filhos que realmente não tem como parar e prestar atenção em mim pelo celular. Então uma criança, sei lá, tem uns 3, 4 anos. Então eu falo pra mãe, olha, a hora que estiver dormindo, dê sugestões para a criança, fale coisas no presente e no positivo. Por quê? Porque o subconsciente não entende o não. Porque o não existe na natureza. Então, ou você faz uma coisa ou você não faz, como disse o mestre Yoda, né, do Star Wars. Por exemplo, você fala para uma criança, não saia daqui de dentro. O subconsciente dela vai procurar todas as formas possíveis e imagináveis de sair. Se você falar para a criança, fica aqui dentro, é uma ordem direta. O subconsciente dela vai bugar e vai falar, opa, eu tenho que ficar. Porque a mãe é a referência. A mãe é a referência total, a mãe e o pai, né? Ou quem criou. Sim. Tá? Então, assim, para a criança, aquele ser que chega a dar amor, carinho e proteção é uma verdade absoluta e ele vai procurar seguir o que eles falam. Então, por exemplo, mães que falam, olha, meu filho é terrível. Não façam isso. Porque a criança vai querer suprir a expectativa do adulto. Isso é instintivo. Tá? Isso é da natureza humana. Então, por mais que sua criança seja terrível, fala, meu filho é educado, meu filho faz a lição de casa. Isso, né? Por exemplo, filhos que estão na casa dos outros pisando no sofá. Então, mães, sejam mães. Pode dar bronca no filho, desde que ele saiba porque está tomando bronca ou se eles estão te desafiando. Caso contrário, não bata no seu filho, por exemplo, sem ele saber um porquê. Aliás, não bata, né? Senão você cria um medo de errar na criança, isso passa para o adulto, e o adulto tem medo de errar na profissão, tem medo de errar no relacionamento, na vida, cobrança, né? e isso vai travando a vida da pessoa. Tá? Então, eu digo assim, claro, não bater, mas às vezes uma palmada ou outra para a criança dar aquele susto e ver quem é que manda, tá? É algo ainda saudável, não espancar a criança. Né? E a hipnose, ela pode ser feita em qualquer lugar e em qualquer momento? Sim, desde que a pessoa consiga prestar atenção no que você está falando. Que nem eu fiz nessa menina aí no meio de uma festa. Já teve gente que eu estava conversando, por exemplo, num outro evento que eu fui, na frente de um bar. Aí a menina começou a conversar, não era uma criança, né? Já era um adulto. Começou a falar das coisas da vida dela e falou da mãe e começou a... Você acaba sendo uma esponja de gente. As pessoas chegam até você. A gente percebe de longe, né? E assim, hoje em dia eu evito falar pra pessoa, olha, você deve tá acontecendo isso por causa disso, disso, disso. Falando pra mim, Gil, para de esfregar a verdade na cara das pessoas. E hoje eu ajudo se a pessoa me pede ajuda. Tá? Caso contrário, em alguns casos eu procuro dar um toque e falar, olha pra isso. Tá? Então, e essa menina na frente do bar, ela desabou de chorar. Eu falei, ai meu Deus, vamos lá. Já tá na emoção, fecha o olho, me conta o que aconteceu. Porque existem tipos de indução, né? Indução hipnótica. Existe a que eu mais gosto, que é por imaginação, que é mais confortável, mais gostoso. Eu quero que a pessoa tenha uma experiência agradável. Tem a indução por fascinação visual, né? Que é aquele negócio do pêndulo, do reloginho. Bem filme, né? Bem de filme. Funciona. Real. Tem a indução por você dar um micro sustinho na pessoa. Ela consegue acessar esse estado de hipnose, de relaxamento. Tá? Existe também a indução por emoção, que eu falei. Então, quando a pessoa está chorando, ela está lá desesperada,
a emoção está no subconsciente. Ou seja, a mente dela já transitou até o subconsciente. Então, já está ali. Está na cara do gol. Legal. Então, é basicamente assim, né? Tem técnicas e técnicas. Para algumas pessoas funciona melhor de um jeito, outras do outro. Bacana. Eu vou chamar o nosso anunciante, Tá? Mundo Lilás. E eu vou ver se com o Gilson tem a possibilidade de rolar uma hipnose ao vivo. Fica aí o Mundo Lilás, a nossa formiguinha aqui, protetores dos dedinhos das nossas crianças. E não só das crianças, os nossos também. Chamou? Atenção, mamães e papais. A Juju, assim como muitas outras crianças, costumam colocar a mão no vão formado entre o batente e a porta, tanto na frente quanto na parte de trás. E isso é muito perigoso, já que as crianças tendem a ficar com a mão nesse espaço. Por isso que o protetor de dedo Best Protector é a melhor solução para a segurança dos seus filhos. Mundo Lilás, há mais de 10 anos protegendo quem você mais ama. E voltamos. Você estava me contando aqui que você teve depressão, né? Sim. E quando a pessoa está na depressão, como que é o tratamento? Assim, é mais denso? São iguais sempre? Tem diferença de um para outro? Olha, o processo de indução hipnótica e de você procurar o que está acontecendo é o mesmo para qualquer problema, tá? E quanto mais acentuado o problema, quanto mais a pessoa estiver sentindo, mais fácil de encontrar. Se a pessoa chega com um problema que é muito sutil, eu vou ter que cutucar muito o subconsciente para o subconsciente reagir e eu conseguir realmente encontrar a origem. Tá? Então, quanto mais desesperada, mais Quando fácil. a pessoa está desesperada, você consegue acessar mais fácil. É muito mais fácil. É a tal da indução por emoção, né? Então, o que acontece? A depressão, por exemplo. A gente tem que seguir o caminho, né? Porque a depressão ela é uma consequência de algo. Geralmente a pessoa fala, eu tenho ansiedade e depressão. A ansiedade também é uma consequência. Então, normalmente a pessoa ela tem um gatilho emocional, tá? Alguma coisa que ela aprendeu de alguma forma que o subconsciente dela está tentando proteger ela da maneira dele, muitas vezes errada, tá? em relação à visão de um adulto. E isso fica remoendo no subconsciente, ou seja, abaixo do nível da consciência. Por isso que precisa da hipnose, que é a ferramenta para a gente acessar e ressignificar. Tá? O subconsciente remoendo traz essa ansiedade, porque toda vez a pessoa se depara com uma situação e ela entra naquele estado de simpaticotonia, aquele estado de luta ou fuga, aquela coisa vindo no peito, enfim, todos os sintomas de ansiedade é geralmente estado de luta ou fuga. E quando o subconsciente está exausto de sofrer de ansiedade, acontece o quê? Ele entra em depressão, que é o quê? O subconsciente ele tenta compensar aquilo, tirando a energia da pessoa, desligando ela para ela parar de sofrer, para ela sair de um ciclo de sofrimento. E tem vezes que a pessoa entra numa depressão e tem vezes que a pessoa entra numa compulsão. Sim. Ou seja, um vício. Tá? O subconsciente não desligou a pessoa para ela parar de sofrer, mas ela encontrou uma maneira de ter um prazer de curto prazo para compensar aquele sofrimento. Então, muitas vezes é a comida, outras vezes, talvez, o sexo, ou o cigarro, ou a bebida. Sim. Então, por exemplo, eu falo, olha, se você tem depressão, a gente tem que encontrar a origem para desligar, mudar essa emoção que está relacionada para parar com a ansiedade, para parar com a depressão. Se eu vou só em cima da depressão, eu posso fazer a pessoa estourar num outro vício. Ou se eu tratar uma compulsão alimentar, ela pode estourar em outro vício. Enfim,
não adianta tratar a consequência de algo. Sim. Ou, se, por exemplo, a pessoa toma um remédio psiquiátrico, vai aliviar aquilo lá, mas o subconsciente vai estar remoendo. O remédio, ele remedia, né? Ele não cura ninguém. Enfim, vou tratar a ansiedade. Cara, a origem está lá. Se está estourando a ansiedade e você trata a ansiedade, pode estourar em outra coisa. Então, enfim, para ser uma coisa acertada, precisa, rápida, você tem que achar realmente a origem. Achou a origem, mudou aquilo, você para com aquela bola de neve que acontece na vida da pessoa. E pode ser uma coisa da vida passada? Pode ser. Acontece muito de ser coisa de vida passada. E a pessoa... você consegue acessar a vida passada da pessoa? Sim, dá para acessar. Muitas vezes vem espontaneamente. Eu pergunto pro subconsciente quando foi a primeira vez que ela sentiu aquela emoção que ela está sentindo naquele momento. Entendi. Aí o subconsciente traz alguma memória, alguma lembrança. E é muito engraçado, né? Porque eu já fico de olho. E às vezes a pessoa começa, né, de olho fechado, começa a mexer a cabeça assim e fala, mas que roupa estranha que eu tô usando. Que às vezes é roupa antiga. Que lugar estranho, eu não conheço esse lugar. Aí eu já começo a rir sem a pessoa perceber e falo, qual que é o seu nome? A pessoa, meu nome tá diferente. Qual que é a sua idade e tal? Eu vou perguntando as coisas, o que aconteceu. E eu mudo aquela emoção que está relacionada. E a pessoa acreditando ou não, tá? Para quem não acredita em vida passada e não quer perder a oportunidade de se livrar de uma prisão mental assim, pode encarar como uma criação do subconsciente. Funciona do mesmo jeito. Eu atendi até terapeutas, eu atendo muito hipnoterapeuta também. Tem hipnoterapeutas que não acreditam, tá? Para mim não faz o menor sentido não acreditar nisso, sendo que a gente vê muita coisa no dia a dia que é inexplicável. Que já foram para vidas passadas mesmo sem acreditar e fizeram o processo, ressignificaram e deu tudo certo. Tá? Então, eu sei que funciona, né? E o resto não dá para explicar. Eu sempre peço para deixar um recadinho pro pessoal que está do outro lado. Pode deixar um recado. O recado é o seguinte, a dor é o seu norte para você se libertar da sua prisão mental, da sua prisão física. Olhem para a dor, tá? Procurem um tratamento, façam o tratamento assim, sem medo, tá? Porque tem muita gente que passa a vida inteira sofrendo porque tem algum medo e algum preconceito, e a hipnose é um estado natural da mente humana. Então, em 2017, quando eu atendi, existia muito preconceito, hoje existe muito menos, mas assim, é libertador, de verdade, é libertador. É muito mais fácil você ressignificar alguma coisa numa sessão de hipnoterapia do que você passar a vida sofrendo a prestação. Tá, eu acho que foi bom esse recado. Foi ótimo. Tá, acho que tem uma pergunta pra gente. O Marcos Vieira, ele queria que você falasse mais das suas formações. As minhas formações, vamos lá. Primeira formação que eu fiz foi na Omni, que é uma empresa que é internacional, tem ISO 9001. Aprendi muitas coisas boas lá. Tem outras coisas que eu fui aprendendo em outros cursos. Eu fiz o curso que chama DMC, que é Decodificação Mente-Corpo, do Dr. Carlos Alberto Ribeiro, que foi espetacular, sensacional. Nessa formação a gente aprendeu a encontrar existe um mapa, na realidade, já, que é baseado na medicina germânica, dos gatilhos psicossomáticos. Tá? Então, esse professor, que ele é neurocirurgião, ele juntou a medicina germânica com a hipnose. Então, é aquela coisa, né? Não adianta a gente saber o que é e não saber tratar. Então, ele juntou isso com a hipnose, a gente consegue encontrar a origem dos problemas emocionais e ressignificar para a mente ficar equilibrada, e a mente equilibrada, ela equilibra o corpo, e o corpo volta a ter a capacidade de se regenerar. Tá?
Para não falar que a gente cura as pessoas, porque tecnicamente a gente não cura ninguém. É errado falar isso. Eu fiz um monte de formação, mas as principais são essas. Legal. Fiz formação de hipnose conversacional, fiz curso de coach também, que é uma coisa muito legal para agregar na hipnose, tá? Você juntar esse processo, enfim. Você pretende dar aula? Um monte de gente está me perguntando isso, né? Olha só. Olha, é capaz de eu ter que em algum momento fazer um curso, tá? Porque... Olha, lugar você já tem, a gente faz curso aqui. Oh, maravilha. Vou fazer um curso para hipnoterapeutas e eu tô pensando em fazer um curso para pais também, porque para eles pararem de traumatizar os filhos. Oh, nossa, por favor, faça. Você tem alguma pergunta, Anthony? Faça. Eu queria saber como que a hipnoterapia funcionaria em pessoas que têm, tipo, transtornos, tipo, borderline, essas coisas. Transtornos tipo borderline, tá. Eu gosto que a psiquiatria e a psicologia gostam de inventar nomes bonitos para gatilhos emocionais, tá? Então, assim, o borderline sendo praticamente uma exaustão mental, né, de quem trabalha muito. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu procuro a origem disso. Enfim, eu trago a emoção da pessoa e vou buscar a origem. A mesma consequência emocional pode ter causas diferentes. Então, você pode ter borderline por um motivo, eu por outro, você pelo outro. Tá? Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir. Já peguei casos da pessoa ter medo de dirigir porque morreu na vida passada num acidente. Já peguei casos de medo de dirigir porque a pessoa, na infância, caiu da bicicleta, a mãe falou que ela nunca ia aprender a dirigir direito. Já peguei casos porque a pessoa bateu o carro, ou a mãe bateu o carro quando ela estava grávida. Então, a origem emocional é diferente. A consequência, que é o que a gente vê conscientemente, é igual. Então, assim... burnout, tá. Borderline de humor, são pessoas que têm aquela coisa de ter alguém ali, né? Aquela necessidade de... Tá, mudança drástica de humor também as pessoas chamam de bipolaridade. Enfim, vamos supor, você tem algum gatilho emocional gravado no seu subconsciente que você não lembra conscientemente. Pode ser que alguma coisa te dispare isso em alguns momentos e você entenda como uma borderline ou como uma bipolaridade. Por que tem pessoas que são mais inquietas, que a cabeça pensa mais, são pessoas mais agitadas? É assim, quando você passa por qualquer situação, tá, da sua vida, o subconsciente ele bate como se fosse uma foto. Só que ele registra o que você está vendo, o que você está sentindo, o cheiro que você está sentindo, o que você está ouvindo, a temperatura, ele registra tudo. Então, todas essas áreas do cérebro estão ativadas a hora que você toma um choque emocional. E assim, conforme você vai passando por situações diferentes na vida que você se encontra com alguma dessas características, isso está ligado com a emoção. Então, tem momentos da vida que a pessoa não sabe por que ela está agitada. Mas, às vezes, é por causa da situação que ela está vivendo, ou por causa de algum objeto que está perto, ou por causa de alguma coisa que ela está ouvindo. Mas tem pessoas que têm a característica, assim, né? São pessoas que veio assim no mundo, são agitadas, são... Então, elas acreditam nisso, né? Mas se a gente colocar a pessoa num estado de transe hipnótico, trazer essa emoção, fazer ela se concentrar nela, a gente vai conseguir achar a origem. Nada vem do nada. Entendi. Nem que seja na outra vida. Entendi. Por exemplo, vamos supor, uma caneca dessa. Na natureza, essa caneca não existe. Como que o subconsciente entende essa caneca? Ele entende a emoção que está relacionada através dessa caneca. Vamos supor que você ganhou uma caneca dessa de alguém que você amava muito, que você considerava. Você vai olhar essa caneca, você vai ter uma emoção boa.
por mais que você não lembre. Uhum. Mas vamos supor que eu tomei uma canecada dessa quando eu era criança. Eu vou entrar no ambiente e vou falar, nossa, alguma coisa tá me incomodando, eu não sei o que é. Por quê? O subconsciente, ele sabe que você tomou a canecada. Então ele vai ver a caneca ali e vai falar, olha, você vai ficar em estado de alerta. Não vou te lembrar o que é para você não ficar sofrendo, mas vou te deixar alerta. E aí você começa a ficar mais agitado, mais incomodado, porque o subconsciente está tentando te proteger ali. Então, é assim, pode ser realmente qualquer coisa. Da mesma maneira que, por exemplo, você sente um cheiro e lembra de uma pessoa, ou você ouve uma música e lembra de uma época, o subconsciente está lá ativo. Ele viu essa caneca aqui, ele vai, às vezes vai te lembrar, às vezes não, às vezes vai te proteger. Então, assim, independente do problema que você tenha, tá? Independente. A gente consegue trazer emoção e encontrar a causa emocional, tá? E aí você pode chamar de borderline, burnout, enfim, bipolaridade. Tem muitos. Tudo que você quiser. Basicamente, assim, pelo que eu mapeei, praticamente tudo vem de gatilho emocional. Tá? E a gente que conscientemente não sabe a origem inventa um nome bonito pro negócio. Entendi. Respondida a pergunta? Deu? Ah, beleza. Mais alguma dúvida? A gente passou do horário. O papo... Hã? O papo é bom, né? Vai indo. E outra, eu falo pra caramba, né? Se você não me breca, eu vou falando. Mas é bom assim. Tem uns que vêm aqui, tem que extrair da alma. Tem que arrancar da pessoa. A pessoa responde sim ou não, né? Não. Fala mesmo, desenvolve o assunto, meu ser humano. Já teve alguns aqui assim. Então, para quem quer conhecer o seu trabalho, quem quer se consultar com você, tá. Como acha você? Olha, eu estou nas redes sociais como Giuliano Fabrini Oficial, né? Giuliano, tá? Com G, Fabrini com 2 Bs. Tô no YouTube, TikTok, Instagram, Quai, e enfim, lá tem o meu número do celular, ou eu falo agora, não sei. Pode falar, se quiser. 11 98471 6999, tá? Mande uma mensagem, me conta o que está acontecendo, eu vou analisar o caso, não vou cobrar nada para isso, vou ver se realmente é caso de hipnoterapia. Tá? Se não for, eu não vou fazer você perder o seu tempo ou o seu dinheiro, tá? Eu vou analisar o caso e se for realmente, eu te explico o que está acontecendo. Se fizer sentido para você, você vai lá e marca um processo terapêutico comigo, tá? Se não, eu te indico alguma outra coisa para fazer com o problema. E assim, é isso, mandem mensagem. Se telefonar, eu não atendo. Você atende pessoalmente online, certo? Sim, só online? Eu atendo tanto online quanto presencial. Tá. Online eu tô aqui no... Presencial é algum lugar? Isso, eu tô aqui perto do estádio do Morumbi, em São Paulo. Tá? Isso para quem pode vir fazer presencial. Quem não pode, eu atendo online. Tá? Não tem diferença nenhuma em termos de resultado do online para o presencial. Tá? A única diferença é que o online me dá um pouquinho mais de trabalho, porque às vezes... A pessoa não concentra? Não, porque às vezes acaba a internet, ou a luz, ou alguém entra no quarto, ou a pessoa tem medo de estar alguém ouvindo e não se sente confortável de me falar alguma coisa, isso atrapalha o processo. Enfim, tudo que podia acontecer de errado no online já aconteceu comigo, então eu tenho experiência. Fiquem tranquilos que dá para atender. E se eu chegar lá, vai ser igual nos filmes? Vou deitar no divã? Olha, como funciona? É sentado, deitado? Não tem... Eu, particularmente, eu gosto de fazer deitado. Tá. Porque é um processo que relaxa muito, é muito gostoso, tá? E eu gosto de ficar com a cabeça apoiada. Tem gente que faz sentado, enfim. Mas dá para fazer até de pé. Como o tratamento que eu faço, eu investigo a vida inteira da pessoa, pego todos os gatilhos e arranco o máximo que puder. As pessoas têm dificuldade em falar? Olha,
Ah, tá ali, né? Eu Geralmente não, porque tô só eu e a pessoa. Tá. Eu tô indo pra isso, né? Então, Então, assim, tô eu e a pessoa, então ela tá me procurando por causa de uma dor, ela quer resolver, então se ela tá ali, ela tá confiando em mim pra guiar pelo processo e pra falar as coisas. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, eu atendo família, atendo amigos, eu ensino o processo, a gente ressignifica algumas coisas, ela entende como é que funciona. você ensina o processo? Sim, eu ensino porque eu tô guiando ali, tô Tá. vendo se a pessoa tá fazendo certo, se a tá. pessoa tá ressignificando de uma maneira certa. Entendi. Tá? Então, eu vou orientando e vou sugerindo. Falar, ó, você fez de tal jeito, você pode fazer de tal jeito. Tal, pra ver se não vai dar problema em outra área da vida, se realmente conseguiu ressignificar e tal. E tem pessoas que eu falo assim, não fala que você não está lembrando de nada. Né? Porque às vezes tem gente que tá lá chorando, fala, não tô vendo nada. Eu falo, é óbvio que tá, você tá mentindo na minha cara. Eu falo, olha, se você não se sentir confortável de me falar o que você tá vendo, me fala, Gil, eu estou vendo algo, não estou quero confortável de falar. Eu vou te perguntar se você consegue ressignificar da maneira que eu te ensinei. Se você conseguir ressignificar, sair da cena sentindo uma emoção boa, maravilha, vamos para a próxima cena. Se você não conseguir ressignificar... Você vai ter que me contar. E não quiser me contar e quiser continuar com o seu problema, tudo bem, o preço é o mesmo. Mas o ideal é você me falar para eu te orientar e a gente resolver o negócio. Mas tem gente que não testar. quer contar por vergonha, por exemplo? Olha, é assim, muito pouco. Tá. Pouquíssimo. Assim, acho que aconteceu umas 2, 3 vezes só na minha vida. Mas foi vergonha. Por vergonha, tal, do que aconteceu. Enfim. Tem muito caso de abuso também. Sim. Né? Assim, muito. É muito, eu imagino. E às vezes a pessoa fica constrangida de me contar o que aconteceu. Eu falo, olha, você tem que fazer isso, você tem que sair sentindo isso. Sim. A pessoa fala, não, deu certo. E eu vou lendo as expressões da pessoa, vendo a respiração, quando eu vejo a pessoa Do daquela alívio. relaxada, daquele alívio, eu já sei que o negócio está indo bem ali. E depois eu testo, né? Eu coloco ela em outras situações em que ela se sentiria mal para ver se realmente ressignificou, se não ressignificou, para eu ter certeza do que está acontecendo. Então não dá muito para mim enrolar durante a terapia não, sabe? Até porque o intuito não é esse, né? Tu tá indo lá, tem que falar, gente. Pô, você deu o primeiro passo de falar, olha, tem um problema, aceito que eu tenho um problema, preciso de ajuda. Cara, consegui alguém para me ajudar, tô pagando por isso. Não faz o menor sentido você não confiar no profissional e não falar o que tá acontecendo. E por outro lado, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Porque qualquer acesso ali você pode causar algum problema para a vida da pessoa? Olha, é assim, dificilmente vai causar algum problema, tá? Porque o gatilho emocional já está lá. O que acontece? Por exemplo, quando alguém vai numa ayahuasca ou em algum outro tipo de terapia que possa trazer para a mente consciente um problema que aconteceu. Tá? Às vezes vem para a mente consciente e a pessoa não sabe lidar com aquilo. Você tá ali para... Eu tô ali para começar uma sessão de terapia num certo horário e terminar a hora que precisar terminar. Teve clientes que já ficaram 6 horas comigo. Enfim, a gente encontrou aquele problema. Veio aquele gatilho emocional. Tá? Na hipnose, diferente dos outros lugares, eu consigo controlar a intensidade da emoção que você está sentindo, para você não entrar num desespero, não entrar num negócio que chama abreação. Tá? Então, eu tô ali racionalizando para você que está com subconsciente reativo. Eu controlo a tua emoção, você vê o que aconteceu, eu posso até tirar a tua emoção para você revivenciar aquilo e resolver o problema. Eu não vou, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, deixar você sentir uma emoção ruim ou lembrar de alguma coisa ruim e mandar você com o problema para casa. De jeito nenhum. Meu trabalho ali é fazer você ter uma experiência boa. Tem momentos que você ri, tem momentos que você chora, tem momentos que você descobre coisas que você não queria descobrir, mas você sai falando daquilo como se não tivesse nada acontecendo.
Teve gente que fala, olha, descobri que eu fui abusada, resolvi o problema na hora e tá tudo bem. Tá? Porque tem gente que esquece, né? Tem gente que esquece, tem muita gente que esquece. Bloqueio, né? Tipo, põe alguma coisa ali que não... E eu tô ali para ensinar a pessoa. E às vezes a pessoa quer fugir, eu não. Vamos descobrir por que você quer fugir. Ou senão eu dou a bronca que eu tenho que dar. Falo, não, vamos resolver. Eu tenho que controlar a situação. Uhum. Então, a pessoa não sai de jeito nenhum com uma emoção ruim da minha sala. Tá? De jeito nenhum. Muito bom. Porque esse é o objetivo, né? É. Senão... Eu já quero um horário aí pra mim. Vamos marcar. Depois você vem e conta a sua experiência aqui. Você dá você dá o feedback. Fica aqui mais um pode manhã. Já Obrigada. acabou? Já acabou. Você pode voltar, né? Gostei. Aliás, eu tenho um novo quadro que se chama O Especialista Responde. Quem sabe, né? Pode ser, aceito. Aceito o convite. Fica aqui mais um Pode Manhã. Obrigada por assistir esse vídeo. Compartilhe, ative o sininho. Mande as suas perguntas, sugestões. E fica aqui o nosso tchau, né, Gil? Então tá bom. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. A gente vai tirar uma foto agora. Vamos.